Nesse conteúdo, nós vamos falar de três empresas interessantes. A gente vai falar de Banrisul, tem anúncio de proventos. A gente vai falar também de CSN Mineração, inclusive essas duas primeiras companhias. Vamos falar aí a respeito do Barsi, né? O Barsi aí acabou montando posição aí nas empresas. A gente vai entender os detalhes para você que acompanha essas companhias. Vamos falar também de um fato relevante, importante de BMG para você entender um pouco mais de como isso pode favorecer muito as ações aí do banco no médio e também já para o longo prazo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vamos começar falando então já aqui da notícia. Ó. Então aqui temos aqui o Barsi, Luiz Barsi, revelando aqui duas novas ações favoritas, né, para dividendos. Aí a gente vai conferir os detalhes aí para você que acompanha o nosso canal. Aqui ele destaca as companhias que entraram, né, no portfólio dele, Banrisul e também aqui, ó, CSN Mineração, que foi justamente, né, após aí a realocação, né, dos valores que ele tinha na Cielo. Então ele tinha uma posição relevante na Cielo, a Cielo acabou fechando ali o seu capital, né? E ele acabou realocando este valor que ele tinha ali na Cielo em Banrisul e aqui também na CSN Mineração. O que é importante você como investidor, você que está iniciando aí no mundo dos investimentos, ou você que já investe também, entender a visão aqui dos grandes investidores. Aqui nós temos uma característica muito comum para a gente aprender e também levar aí como uma experiência de vida, né? Um método de investimento. Aqui nós temos uma característica importante que é basicamente extração de valor, né? Então o Barsi aí ele tem essa característica, né, de extrair valor de bons ativos. Há quem pergunte a preferência dele, né, por ações do setor perene, bancos, elétrica, entre outras, mas aqui ele investindo em CSN Mineração, ele tem um objetivo também, que é geralmente a extração de valor, né? Caso a gente não compreenda de forma mais efetiva, o que é importante você entender aqui? Quando você tem uma certa experiência e método de investimento, você começa a perceber cenários diferentes da maioria das pessoas aí que investe em ações, por exemplo. Existe hoje no mundo dos investimentos praticamente alguns cenários importantes. Tem aquele investidor que tem a característica de extrair valor, que geralmente são aqui os bilionários, né? Não só Barsi, temos também aí outros bilionários, Warren Buffett também. Então você tem toda essa característica deles, especialistas em extrair valor e acumular patrimônio, né? Então, existem outros aí que fazem especulação, tem as apostas também, né? Na parte ali dos traders. Mas o que é importante a gente entender? Quando o Barsi sinaliza aqui que ele está investindo em CSN Mineração, ele está basicamente dizendo que ele vai receber o que aqui, ó? Dividendos, né? Aqui, ó, dividendos. Então, uma das características dos grandes bilionários que têm aí o foco em ativos de valor, eles têm essa extração de valor. Então, para você que está começando, você que já investe, muito importante a gente ter essa lição deles, né, esse ensinamento para você aprender. Aqui, outro ponto importante, ele faz, inclusive, a comparação com a Vale, né? Temos aqui a Vale na região de R$ 56. E ele disse que CSN Mineração está aqui em 6, né? Aí há quem diga, não, mas a Vale paga mais dividendos, né, por unidade de ação. É claro que ele sabe disso, mas o que ele está te dizendo aqui, que o objetivo dele é acumular ações. Ele diz aqui embaixo, ó, da certa forma, se ele comprar uma ação da Vale, ele pode adquirir 9, né, da CSN Mineração. Então, esse pensamento aí dele é uma metodologia que ele está te ensinando, né? Muitas pessoas às vezes olham isso aqui e não entendem, né? Fala, pô, se eu comprar ali uma ação da Vale, ela está pagando o quê? R$ 5, vai, R$ 6
por unidade de ação. Vai dar na mesma eu comprar CSN Mineração. Mas, na verdade, aqui, o recado dele para você gerar patrimônio, é você acumular ações, ou seja, aumentar a sua participação. E é independente da empresa que você invista, né? Hoje nós temos no mercado aí essas questões de trader, né? Tem o trader ali, trader aqui, tem os cursos para cá, cursos para lá. Porém, o que vai te garantir realmente o sucesso no mundo dos investimentos, né? Quando você atingir ali o seu objetivo, é isso daqui, ó, rendimento e dividendos, né? Por mais que alguém defenda que ganha ali R$ 1.000 por dia, 2, 3 mil fazendo traders, né, ou opções, é uma estratégia, mas para você ter patrimônio, o patrimônio é isso, você está alocando ali R$ 1.000.000, R$ 100.000, e você está vendo esses 100 mil aí extrair valor, não só na questão de valorização dos ativos, né, mas principalmente o retorno. Coisa que o trader ele vai te dar de forma momentânea. Então, você ganha um dia, perde outro, ganha 2, perde 3 e assim por diante. Aqui não, o recado do Barsi é isso. Para você ter sucesso, é gerar patrimônio. E os dividendos aí, eles são uma ferramenta muito importante para você gerar aí no médio e também no longo prazo. Falando um pouco de CSN Mineração, tivemos aqui uma queda, né? No último fechamento, mais de 4%, devido às questões aí macroeconômicas. A empresa é do setor cíclico, então depende muito de consumo de minério de ferro pelo mundo. Temos a China aí nas questões de menor crescimento, por isso a companhia ela é cíclica. Então você vê que mesmo sendo uma empresa do setor cíclico, o Barsi ele consegue aplicar o seu método de investimento, que é justamente extrair valor aí dos ativos. A mínima aqui, ó, a gente vê, ó, 3,95, e a máxima 7,71, dividend yield aqui quase 9%, ela já pagou aí nos últimos 12 meses cerca de 51 centavos por unidade de ação. Inclusive, temos no nosso canal também projeções de dividendos aqui de Semin 3 que ela deve anunciar ao final de 2024. Está crescendo aqui 49%. No mês atual aqui de setembro, uma alta de 3%. Falando de outra empresa também que atraiu os olhos aí de Barsi, é o Banrisul, né? Estou com as ações aqui, ó, preferenciais na região dos R$ 12,56. A gente nota aqui os fundos, ó, no mês de agosto, 11,18, depois 10,81 em junho, e no mês de maio chegou a R$ 10,70. Então, além dos dividendos aqui, o Barsi também está olhando na parte de extrair valor com base no patrimônio que o banco tem a oferecer para ele aí no médio e também no longo prazo. Quando a gente olha os detalhes hoje de Banrisul, vai dar uma olhada aqui, ó. Temos o PVP, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,50. É um dos menores aí dos últimos anos. Se a gente pegar aqui, ó, em 2015, por exemplo, o Banrisul estava com um PVP de 0,39. Depois, ó, de 2020 para cá, ele está abaixo aí de 0,50. O que é importante a gente entender de Banrisul, que é uma estatal, né, ali do Rio Grande do Sul, porém, o banco tem um bom potencial. Porém, quando nós falamos de potencial, você tem que entender que existe algumas etapas ali para fazer destravar, né, esse valor que o banco pode oferecer. Olhando hoje para o VPA, que é o valor patrimonial do Banrisul, o valor justo hoje seria aqui, ó, R$ 25,16. Então, quando você vê aqui o valor atual, 12,56, que é o último fechamento, praticamente você tem aí um desconto do valor patrimonial na faixa aí de 100% do VPA, que é o valor patrimonial que o banco tem hoje. Então, fora isso, fora os dividendos, você tem ainda esse bom nível de valor patrimonial. Falando agora de dividendos, né, de proventos aqui, ó, o Banrisul divulgou anúncio de JCP referente aqui, ó, ao terceiro tri de 2024. O valor aqui
vai ser na faixa de 50 milhões de reais, sendo que o valor bruto unitário vai ser cerca de 12 centavos por ação ON e também as ações aqui PN. Como é JCP, sempre tem ali o desconto do imposto de renda na fonte, né, de 15%. E aqui o banco ele já traz para a gente a parte do valor líquido, né? Então vai ser aqui, ó, 10 centavos, que vai ser o valor líquido que ele vai pagar em JCP aqui para você que investe. Então ele traz aqui, ó, o pagamento vai acontecer no dia 27 de setembro e o valor líquido está aqui, ó, 10 centavos por ação ON e também as ações preferenciais. Aqui já está o valor líquido de 10 centavos por unidade de ação. Ele está tirando já aqui, ó, a dedução na fonte do imposto de renda. Importante estar posicionado, né? Você tem que estar posicionado aqui para receber esses JCP. Datacom está aqui em cima, ó, dia 12 de setembro é a Datacom para você estar posicionado ali para ter direito a esses proventos de pagamento no dia 27 de setembro. Saindo de Banrisul, vamos falar agora de BMG, Banco BMG, região dos 3,89, a mínima R$ 2,02 e a máxima R$ 4,06. Está pagando também um dividend yield bem atrativo, né? Bem generoso, 13% de dividend yield, já pagou nos últimos 12 meses aqui 52 centavos por unidade de ação, está crescendo 80% e no mês atual uma alta de 2,3%. Olhando hoje para o cenário do comunicado, o que é importante a gente entender deste fato relevante aqui do Banco BMG. Tivemos um comunicado ao mercado na noite de ontem a respeito da classificação de risco aqui de uma agência de classificação. O que é importante a gente tem essas classificações? Muitos acionistas, né, muitos investidores acabam não dando o devido valor para essas notas de classificação, mas isso faz toda a diferença para os grandes fundos, né, os grandes players que têm ali alocações de capital, eles têm regras de investimento. Então, geralmente eles só vão aportar em investir quando você tem ali um nível estável a um nível positivo das agências de classificação de risco. Nós notamos aqui que teve a elevação, ó, saiu de negativa para estável a perspectiva do banco aqui, segundo a agência de classificação. Então, essa elevação de negativa para estável gera realmente um movimento interessante dos fundos e também dos grandes investidores, que eles acabam olhando de forma muito mais atrativa, porque afinal de contas, assim como nós falamos ali no início do Barsi e de outros grandes investidores que têm o objetivo de extrair valor dos ativos, essa agência de classificação de risco, ela basicamente está dizendo isso, né, para o mercado. Ó, aqui eu estou elevando a nota porque eu estou vendo algo diferente na companhia, que é isso aqui. Ó. A gente observa uma repetição, ó, rentabilidade, maior rentabilidade. Então, você vê essa palavra rentabilidade se repetindo neste fato relevante, que neste comunicado do Banco BMG, referente à agência de classificação. Então, isso é importante você entender. Isso é você ter acesso à informação e acabar tendo ali a sua interpretação de como isso é favorável para a empresa que você investe. Então, a agência de classificação de risco é basicamente isso. Ela faz ali a pavimentação ali da rua, o caminho, para que os grandes investidores comecem a olhar de forma diferente, né, para os ativos, aqui no caso, o Banco BMG. Então, falamos nesse conteúdo de 3 boas empresas. Banrisul tem anúncio de proventos, dividendos, JCP, na forma de JCP, a distribuição aí para você que está posicionado no dia 12 de setembro, é a Datacom aí de 10 centavos em JCP por unidade de ação e o pagamento previsto para o dia 27 de setembro. Falamos também de CSN Mineração, entendemos um pouco
desse método, né, dessa estratégia do Barsi, que é realmente extrair valor de boas empresas e receber excelentes dividendos para que ele possa garantir ali a sua sustentabilidade do seu modelo de investimento. Falamos também de Banco BMG, um fato relevante, muito importante ali, a elevação de negativa a estável da classificação de risco. Isso gera uma visibilidade maior para as ações do Banco BMG. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!